Bom, vamos retomar. Bom, então, onde que eu parei? Estava falando... Bom, estamos 2 horas falando de carga elétrica, né? Depois que eu desligar o vídeo, eu vou fazer um comentário de uma experiência que eu tive hoje. Não tem nada a ver com a sua idade, Cat. Eu concordo, apesar que eu acho que o senhor ali estava com outros interesses, eu concordo com ele. Você não parece, não. Você parece ser bem verdade. Eu me assustei. Achei que você era bem mais nova. Não, nem tanto por conta de saber que você já tem uma faculdade, né? Mas, bom, vamos lá. Eu esqueci a parte que eu parei, cara. A gente estava falando por que Exato. Por que um corpo carregado negativamente ou positivamente está atraindo um corpo neutro? Mas não tem a ver, por exemplo, a molécula polar, a molécula da água, ela é polar e porque... Não vamos, assim, a única coisa que a gente sabe é que cargas de natureza distintas se atraem. E cargas de mesma natureza se repelem. Não, eu apontei errado e falei certo. É a única coisa que a gente sabe. Não tem como um corpo sem carga elétrica interagir com um corpo... A gente não está falando isso? Carga elétrica você só percebe na ação de outra? Cara, ótimo exercício para ser o primeiro da prova a ser feito em casa, né? Ótimo, né? Então, já vão pensando nisso daí. Tá certo? Bom, questões que a gente vai começar a colocar. Tá? Agora a gente vai ter que dar um pulo, mas um pulo muito grande no espaço para eu explicar um pouquinho de como funciona o eletromagnetismo. Eu falei na primeira aula, mas acho que nenhuma das duas estava. Vocês vão ver que a linguagem que a gente utiliza do eletromagnetismo, ela é uma linguagem de mecânica dos fluidos. Tá? Nós vamos falar de fluxo, nós vamos falar de circulação, tá? Quando você fala, nós vamos falar em corrente elétrica, o nome é corrente porque lembra corrente de água, correnteza, fluxo. Por quê? Porque todo eletromagnetismo, a matemática dele, ele foi desenvolvido acreditando-se que a carga elétrica era uma espécie de fluido. Um fluido que preenchia os poros dos corpos eletrizados. E esse fluido deveria escoar do corpo mais eletrizado para o corpo menos eletrizado. Tá? Quem vem com a ideia de colocar um nome de positivo e negativo é o Charles Dufay, mas ainda com a ideia de fluido elétrico, de fluido em movimento. Então a gente vai fazer um monte dessas coisas. Entretanto, já no século XX, com o advento da física quântica, o que aconteceu? O que aconteceu foi o seguinte: um físico inglês, um experimentador meticuloso, ele fez um experimento e esse experimento vai aparecer lá na frente. Eu vou ensinar a vocês. Vou colocar, ainda tem que bolar um exercício. Vocês vão fazer. Que é o experimento da gota de óleo. E o Millikan chegou num resultado que, assim, ele é para ser assustador. Ele chegou no resultado que é o seguinte: olha, a carga elétrica de um sistema, de um corpo eletrizado, ela não pode assumir qualquer valor. O que eu quero dizer com isso? Ela não é contínua. A carga elétrica, ela só pode assumir determinados valores, múltiplos de um valor que eu estou chamando de valor elementar. Esse valor elementar, eu vou chamar 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Esse valor podendo ser tanto positivo como negativo. Então, a gente já sabe que os dois entes na natureza que apresentam carga elétrica são prótons e elétrons. Tá certo? Isso daqui é de se assustar porque prótons e elétrons são duas partículas elementares extremamente distintas. Só para você ter uma ideia, a massa do próton ela é mais de 1.800 vezes maior que a massa do elétron. Vocês já viram em mecânica quântica que um elétron é impossível de determinar a posição dele, porque ele vai ter um comportamento dual. Tá? E por que essas coisas tão distintas têm uma carga elétrica de valor igual? Outra coisa, cara, olha que absurdo.
Eu vou começar a colocar os absurdos aqui, para vocês pensarem, que eu vou começar para valer mesmo na terça. Vou começar a pensar no seguinte, Cat. A carga, isso daqui indica que a carga é discreta. Tá? Qual a menor carga possível para um sistema apresentar? Módulo. Não, um elétron ou um próton. Mas a menor carga que o corpo pode apresentar, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Qual a segunda menor carga possível? 2 vezes. Ou seja, 3,2 vezes 10 a menos 19. Ele não pode apresentar 2,4 vezes 10 a menos 19. Olha como que isso não é intuitivo. Vamos imaginar que essa garrafinha d'água aqui, estou vindo aqui para aparecer, que ela tem 1,5 litro. É possível ela sair do zero e chegar a 1,5 litro do nada? Não. Antes de eu colocar 1,5 litro, por mais rápido que eu coloque, quanto que eu tenho que colocar? 1 litro. Eu tenho que... Também é um pouco contraditório quando você começa a pensar muito. Eu tenho que passar por todos os valores até chegar no e-mail. Agora, a carga elétrica não. Um determinado corpo, uma hora ele tem 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Está ali a carga elétrica dele. Ele tem um salto. Talvez para vocês não está parecendo tão absurdo, porque vocês já fizeram quântica. Né? Mas o próximo passo é absurdo. O próximo passo é absurdo. O próximo passo é uma pausa. O próximo passo é uma pausa. E o próximo passo, vamos começar a motivar vocês. Turma pequena é legal motivar, né? 10 na P1 quem responder a segunda parte da pergunta que eu vou fazer agora. Tudo bem? Alguém me diga, por favor, essa não está valendo. Como é que eu calculo corrente elétrica? Corrente elétrica. Tá. Ou seja, dQdt. Mariana ficou olhando com a cara de bocó. Lembrou, Mariana? Lembrou? Lembra um pouquinho de cálculo 1? Vocês devem lembrar, que vocês aprenderam a derivar no cálculo 1. No cálculo 1, falava que vocês só derivavam funções que fossem contínuas. A carga é contínua ou é discreta? Qual o sentido de eu fazer essa conta, então? Cara, e olha o mais legal. Olha o Rizache mandando mensagem agora. Para mim, Cat, não no grupo, Cat, não para você. Cara, você sabe o que é mais interessante disso? É assim, vai parecer uma crítica a vocês, mas não é. É uma crítica a nós como todos. Vocês já sabiam disso. Vocês já sabiam que a carga era discreta. Vocês já sabiam que corrente é uma derivada e vocês sabiam que você só deriva função contínua. Cara, nunca passou na cabeça de vocês que existe uma incoerência entre essas 3 informações? É a nossa incapacidade de pensar. Por quê? Lembra que eu estava conversando até do livro aqui com a Cat no começo? A gente tinha colocado isso aqui, ó, você coloca um tapa, porque a gente só fica interessado nos resultados. O resultado deu certo, vou explicar o motivo. Pedrinha brita, quantidade de pedra brita, é contínuo ou é discreto? É discreto. Mas eu posso quebrar a pedra. Tá bom, eu estou falando a quantidade. Uma pedra brita, 2, 3. Areia. Pedra brita ou areia, contínuo ou discreto? Você falou grão de areia. Areia, eu estou falando grão de areia. É discreto. Areia do mar também é discreto. Compara a pedra brita com a areia do mar. Se olhando de longe, você consegue perceber que a areia do mar é discreta? Não. Por quê? Porque é muito pequena a discretação. Causaria algum problema se numa aproximação eu tratar ela como contínua? Não. Olha o valor da carga elétrica. Da ordem de 10 a menos 19. Isso significa que se eu tiver 1 coulomb de carga, para ter 1 coulomb de carga, eu tenho que ter mais de 10 a 20 desse daqui.
Eu não vou conseguir perceber essa discretização. Então eu posso, por isso que funcionou por tanto tempo. Entendeu? Os caras trabalharam como fluxo, então como era um fluido, o fluido é contínuo, então eu posso trabalhar com isso de maneira tranquila. Agora, a outra parte, e essa parte é para finalizar a aula, prometo. Quando a gente trabalha na parte quântica, deve ter algum tipo de alteração. Ah, nossa, Cat, você está top, e não quero que você falte mais. Você, no auge de seus 28 anos, mostrando muita maturidade, está se destacando nessa turma de jovens, Cat. Ótima pergunta. Na realidade, Cat, qual o nome da disciplina? Eletromagnetismo clássico. Tá? Existe a eletrodinâmica quântica, é porque o eletromagnetismo clássico, ele é um sistema que ele é macroscópico. Não, não é macroscópico. Só que ele é um microscópico, mas não tão microscópico a ponto de eu chegar e entender as perturbações que a discretização da carga vai causar. Quando eu tenho um sistema esse sistema muitas vezes é chamado de sistema mesoscópico. Tudo bem? Então eu estou dando um zoom, tá? Mas esse zoom ele não é para ver todos os detalhes. Tudo bem? Existe eletrodinâmica quântica. Não que eu saiba, não aparece em nenhum curso de graduação em física. Tá? Nem licenciatura e nem bacharelado. Aliás, eu não sei nem se já... Não, mestrado e doutorado específicos, provavelmente, porque eu nem sei se é uma área que já está fechada. Eu acho que ainda está em aberto, ainda existem estudos para aprofundar, porque o eletromagnetismo clássico, ele já é uma teoria consolidada. O que você vai ter é determinados sistemas que você já modelou e talvez você não consiga resolver as equações. O Júlio falou, a gente fez as seguradores que tinha muita área ainda. Ele era dessa parte. Não, mas é muita coisa, Entendeu? É que eu não sei em específico a eletrodinâmica quântica. Se ainda, acredito eu, porque tudo que se trata de quântica ainda tem muita coisa em aberto. Tá? Mas nós vamos estudar o eletromagnetismo clássico. Tá? Não, o eletromagnetismo clássico não é novo, não. Considerando que é século XIX e XX, né? Não, verdade. Tudo bem? Agora eu quero só chamar a atenção para mais uma coisa, meus amiguinhos. Que eu ia te falar hoje, mas eu vou guardar. E por favor, vocês me lembrem de começar a aula de terça-feira a partir desse ponto, tá bom? Qual o significado? Qual o significado de eu dizer que a carga elétrica tem um coulomb? Carga elétrica? Bom, Cat, vamos voltar a falar da sua massa. Você tem 58 quilogramas. O que significa isso? Na balança. Ótimo, que você foi na balança e mediu. O que é medir? Comparar, ótimo. Então, se você tem 58 quilogramas, não seria nenhum erro eu falar assim, olha, a massa da Cat é equivalente a 58 pacotes de arroz de 1 quilograma. Tudo bem? Mas o que significa 1 quilograma? Como a Cat diz, medir é comparar. Então eu preciso, quando eu falo unidade de medida, a unidade é aquilo em relação ao qual eu estou comparando. Então eu estou comparando com 1 quilograma. O que é 1 quilograma? Vocês não acham muita coincidência que a densidade da água é 1? É proposital. 1 quilograma é a massa de 1 litro de água. Então quando eu falo que a Cat tem uma massa de 58 quilogramas, é a mesma coisa que eu dizer, olha, a massa da Cat é equivalente à massa de 58 litros de água. Para eu acelerar a Cat, eu vou ter que despender o mesmo esforço que eu teria se eu fosse acelerar 58 litros de água. Tudo bem? Mas, entenderam? E um coulomb? Exato, um coulomb. Você sabe que é uma coisa que até os meninos da engenharia estão conversando comigo hoje. Cara, a gente começa a tratar
tão como normal, e a gente perde a capacidade. Talvez seja por isso que o pessoal das ciências humanas adora dizer que o pessoal das exatas não tem senso crítico. Senso crítico. Na faculdade, eu passei muito por isso. Porque o pessoal das exatas é pessoal cabeça dura, eles não têm senso crítico. Se você pensar um pouquinho, o pessoal do humanas também não tem, não. Todo mundo tem normalmente a mesma linha de pensamento, mas essa crítica é verdadeira, porque, cara, você tanto calcula, tantos coulomb, tantos coulomb, tantos coulomb. Cara, quanto que é um coulomb? Você está comparando com o quê? Certo? E aí eu vou guardar isso aqui, eu começo... Se eu for... A gente lembra do trabalho, a gente sabe do trabalho que comparava com o cavalo, não é? Trabalho comparado com o cavalo? A força que o quilograma força lá. 1 quilograma força, show. Não, cavalo vapor. Horsepower. Mas é potência. Mas é trabalho, né? Não, potência é a velocidade com a qual se gasta energia. Enfim, aí veio desse. Agora, tipo, a massa só a pessoa só... Não, eu até poderia, Cat, mas eu vou gastar muito tempo. Vocês estão a fim de ficar mais 1 hora? Não estou exagerando, não, que eu iria mais 1 hora. Que não dá para eu falar da unidade disso daqui sem falar em força. Por isso que eu pensei, eu começo a semana que vem com força elétrica. Certo? Tudo bem? E aí eu conto para vocês. Aliás, eu posso contar de um jeito que não vai servir muito.